Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira estação. Jesus é condenado à morte. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Vamos agora mergulhar nas narrativas da beata Ana Catarina Emmerich e suas viagens místicas, como se fosse uma verdadeira testemunha dos fatos. Pilatos, que não queria a verdade, mas apenas uma saída para suas dificuldades, estava mais indeciso que nunca. A sua consciência dizia: Jesus é inocente. Sua esposa mandara-lhe dizer: Jesus é santo. Mas a superstição lhe diz: é um inimigo de meus deuses. A covardia lhe dizia: ele é um Deus e se vingará. Interroga Jesus mais uma vez. E Jesus começa a falar os seus mais ocultos crimes e profetiza a ele futuro e uma morte miseráveis, e diz que um dia virá sentado sobre as nuvens do céu pronunciar sobre ele um justo juízo. Isso pesa na falsa balança da justiça de Pilatos contra a intenção de soltar Jesus. Ele ficou furioso por se ver em toda a nudez de sua ignomínia interior diante de Jesus, a quem não podia compreender. Dessa boca que nunca fora acusada de mentira, que não proferia uma só palavra em sua própria defesa, citá-lo perante seu justo tribunal naquele dia futuro. Tudo isso fendeu profundamente o orgulho e também ficou cheio de medo. Fez então a última tentativa de libertar Jesus, mas foi ameaçado pelos judeus de acusá-lo perante o imperador se o soltasse. Daí foi dominado por outro pavor covarde, e o medo do imperador terrestre venceu seu receio do rei, cujo reino não era desse mundo. O celerado covarde pensava consigo: se ele morrer, morrerá também com ele o que sabe sobre mim e o que me predisse. Então entregou aos judeus o sangue de Jesus, contrariamente à promessa que fez a sua esposa Cláudia Prócula e à própria convicção. Para a própria consciência só havia a água, que fez derramar sobre as mãos, exclamando: sou inocente do sangue deste justo. Não responderei por ele. Não, Pilatos, tu és responsável, pois dizes que ele é justo e derrama-lhe o sangue. O mesmo sangue de que lava as suas mãos não pode lavar sua alma. O sangue de Jesus, que atrai a misericórdia de Deus sobre nós, fez chamar a vingança sobre eles, gritando: que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. A Santíssima Virgem, que tinha se afastado depois da apresentação de Jesus por Pilatos e da gritaria sanguinária dos judeus, abriu o caminho em companhia de algumas mulheres por entre a multidão e aproximou-se do tribunal. Jesus estava nos degraus da escada diante de Pilatos, rodeado de escribas, e os inimigos lançavam-lhe olhares cheios de ódio e escárnio. Um toque de trombeta ordenou o silêncio, e Pilatos pronunciou com a raiva de um covarde a sentença de morte contra o Salvador. Eu, Catarina, senti-me sufocada de indignação, dilacerada de dor diante de tanta baixeza e duplicidade, do triunfo do ódio sanguinário dos príncipes dos sacerdotes.
o estado lastimoso, o sofrimento do paciente Salvador, a angústia, os tormentos da Mãe Santíssima e das Santas Mulheres, a fúria dos judeus que esperavam a morte da presa, o frio orgulho dos soldados e minhas visões de horrendas figuras diabólicas entre a multidão do povo, tudo isso tinha me aniquilado completamente. Pilatos começou por um longo preâmbulo, se referindo com mais pomposos títulos ao imperador Cláudio Tibério. Depois, expôs a acusação contra Jesus, que foi condenado à morte pelos sumos sacerdotes e cuja crucificação tinha sido unanimemente exigida pelo povo por ser um rebelde, um perturbador da paz pública, violador da lei judaica, por se fazer chamar Filho de Deus e Rei dos judeus. Acrescentou ainda que achava a sentença justa e que por isso condenava Jesus Nazareno, o Rei dos judeus, a ser pregado na cruz. A sentença foi escrita ali mesmo, no tribunal, por Pilatos e copiada mais 3 vezes por outros que enviaram por mensageiros, porque os documentos precisavam ser assinados por outras pessoas. Havia, porém, outra sentença, escrita também por Pilatos, que tinha um teor totalmente diferente da sentença que pronunciara. Vi como escreveu contra a vontade, com o espírito atormentado. Dizia que, compelido pelos sacerdotes e sinédrio e ameaçado por uma iminente insurreição do povo que acusava Jesus de agitação contra a autoridade, de blasfêmia e de desprezo da lei judaica, exigiam a sua morte. Dizia ainda que o entregou para ser crucificado, não tanto movido pelas acusações que achou infundadas, mas para não ser acusado perante o imperador de favorecer a insurreição e negar justiça aos judeus, que exigiram com violência sua morte como transgressor da lei. E junto com ele 2 ladrões, que já tinham sido antes condenados, mas que as execuções foram adiadas por maquinações dos judeus que queriam que eles fossem executados junto com Jesus. Esse documento também foi copiado várias vezes e enviado em diversos lugares. Depois escreveu a inscrição da cruz em 3 linhas sobre uma tabuinha de cor escura. Os sacerdotes discutiam irritados no tribunal. Não estavam contentes com a sentença, queixando-se, sobretudo, porque havia escrito que eles haviam exigido o adiamento da execução dos ladrões para que fossem executados com Jesus, e contestaram também o título de Jesus. Queriam que escrevesse que ele se declarou Rei dos judeus, e não simplesmente Rei dos judeus. Mas Pilatos perdeu a paciência, os tratou com arrogância, gritando furioso: "O que escrevi fica escrito." Oração. Aceita, Senhor, o meu pobre coração e assumi-o como Rei e Dono absoluto. Estou segura de que, se assim o fizerdes, jamais vos ofenderei. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.